Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Todos acharam? Amém. Lucas 8, do 4 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da prova se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós clamamos a Ti para compreender essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrindo olhos e ouvidos espirituais, para que aqueles que chegaram neste lugar possam compreender aquilo que o Espírito ministra à igreja nessa noite. Que o Senhor possa, com toda liberdade, falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós fomos chamados por Deus para semear. Amém? Amém. Apenas para semear. Quando nós ouvimos essa parábola tão conhecida, tão ouvida, tão citada, ela é mencionada por 3 dos 4 evangelistas. E esse texto da palavra de Deus, ele fala, ele ilustra a palavra, compara essa palavra com uma boa semente que é lançada no solo dos corações. Aqui nós temos muitos irmãos evangelistas que muitas vezes se entristecem porque estão pregando a palavra, anunciando a Jesus, mostrando às pessoas o caminho para o reino de Deus, mas há um número muito pequeno daqueles que ouvem realmente a palavra, guardam no coração e permitem que essa palavra
ela brote para a glória do Senhor. Nesse mesmo evangelho, há uma história no capítulo 19, que todo mundo conhece, que é a história de Zaqueu. E essa história ilustra o poder transformador dessa semente. Todos conhecem a história de Zaqueu, era aquele publicano, o maioral dos publicanos e rico. E esse homem, ouvindo falar de Jesus, ele sai correndo no meio da multidão. Ele era baixinho, todos sabem da história. E ele sobe numa árvore e fica ali esperando que Jesus passe, porque ele queria ver, ele estava ávido. Aquele coração de Zaqueu era um solo sedento, era um solo que ansiava por essa semente bendita, que é a palavra de Deus. Enquanto Zaqueu, quando Jesus se aproxima daquela árvore, olha para cima e diz a ele: olha, desce depressa, porque me convém hoje cear em tua casa. Então essa palavra de vida, ela é lançada muitas vezes por muitas pessoas. Faz 29 anos de caminhada com o Senhor. E desde o dia em que eu me converti, que eu me apaixonei por Jesus, que eu respiro Jesus todos os dias da minha vida, não houve um só dia nesses 29 anos em que eu tivesse um tempo sem parar para pensar em Jesus. Eu brinco muito, quem me conhece de perto sabe, eu tiro onda com as coisas, eu brinco, eu estou sempre bem-humorada, brincando, mas no meu bom humor cabe Jesus. Amém. E Ele está sempre presente, e ai de mim se não fosse Ele na minha vida em todos os dias desses 29 anos, que foi o tempo em que eu nasci de novo, em que essa semente entrou no meu coração e fez uma mudança tremenda. Mas uma coisa tem acontecido, nesse tempo todo, eu já falei de Jesus, eu já semeei essa semente bendita para tantas pessoas. Eu perdi a conta da quantidade de canteiros, de solos, aonde eu semeei essa semente bendita. E você pode me perguntar qual foi o resultado disso. Eu não sei. Não cabe a mim saber o resultado. Mas eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, que era semear essa semente bendita. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz uma coisa que me encoraja muito. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Atendemos para isso, que nós possamos ser entusiasmados com a obra de Deus, sabendo que nós temos a obrigação de semear essa semente bendita, mas nós não somos convertedores, nós somos tão somente semeadores dessa semente bendita. Então o texto lido, nesse texto nós encontramos aqui a descrição de 4 tipos de solos, nos quais a boa semente da palavra é lançada. Em primeiro lugar, nós encontramos, eu fiz uma fusão do texto primeiro com a explicação da parábola. E o primeiro tipo de solo é o solo duro, é o solo que é na beira do caminho. E diz assim o texto: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Que afirmação difícil de nós compreendermos. Mas também não há a pretensão de compreendermos os mistérios de Deus. Quando eu escuto essa palavra, a gente tem a impressão que aquelas aves vieram propositadamente
semente e ali roubaram a semente para impedir que aquelas pessoas sejam salvas, compreendam a palavra, creiam nela e sejam salvas. Por que isso acontece? Não cabe a nós saber. São mistérios de Deus. E muitas vezes nós nos arvoramos em julgar atos de Deus. Nós somos ousados em querer julgar atos de Deus. Por que é que Deus faz assim? Não interessa. Deus é soberano. Ele faz como quer. Ele faz como lhe apraz. O solo duro, ele representa a pessoa que ouve a palavra, mas logo permite que o diabo leve a palavra embora, a semente embora. E como esse solo ficou duro assim, Jesus fala aqui que de um lugar que era caminho, era a passagem dos transeuntes, ali a terra era batida, compacta, o que caísse sobre ela, as aves do céu iriam buscar. E as aves aqui são figuras representativas de ações demoníacas. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que essas sementes são levadas embora exatamente por essas ações. E quando lemos este texto da parábola de Jesus, eu tenho a impressão de um semeador com um saco de sementes a tiracolo, e ele vai, à medida que ele caminha, ele vai distribuindo, ele vai semeando as sementes dele à mão cheia. O semeador celestial, ele sabe exatamente aonde essas sementes vão cair, mas o semeador humano não sabe. Ele vai andando e vai semeando e vai colocando e vai passando pelo caminho e vai andando na sua trajetória, e ali ele vai fazendo o seu trabalho. Amém? Amém. Aí vem o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso. É a semente que é lançada sobre a pedra, versículos 6 e 13, diz assim: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. E uma coisa que me chama a atenção nesse relato é que dentro das igrejas nós encontramos os 4 tipos de solos. Quando nós fazemos uma leitura superficial desse texto, nós imaginamos apenas o trabalho de evangelismo. Mas nós encontramos os 4 tipos de solos dentro das 4 paredes da igreja visível. Aqui nós vemos aqueles que se comovem com facilidade, que aceitam emocionalmente a mensagem, mas seu interesse logo vai morrendo, visto que não há uma profundidade. São aqueles que não gostam de estudar a palavra de Deus, aqueles que não se aprofundam no conhecimento de Deus, e as igrejas estão lotadas de quase crentes. Eles são professos, batizados, mas não regenerados. É uma palavra que choca. Muitas vezes você diz: puxa vida, será que a pastora está dizendo isso comigo? Não, eu não conheço o seu coração. Graças a Deus eu não conheço o seu coração. Eu não tenho olhos para ver aquilo que se passa no seu coração. Só o Senhor, Ele conhece o solo de cada um dos corações que estão ouvindo essa palavra de Deus nessa noite. Amém? Amém. Então esses aqui, eles não aguentam a hora da provação. O sol aqui representa as dificuldades que enfrentamos na vida cristã. O solo
É bom para as plantas quando elas têm raízes, elas têm possibilidade de criar raízes profundas, mas se o solo é raso, elas morrem queimadas. As provas, elas aprofundam as raízes dos verdadeiros crentes, mas expõem a superficialidade do falso crente. E é impressionante porque o Senhor me concedeu o privilégio de conhecer servos e servas de Deus de uma fidelidade impressionante ao Senhor, que quanto mais foram submetidos à fornalha das aflições, mais e mais se aproximaram de Jesus e mais se esconderam nele. Mas ao mesmo tempo eu tive a tristeza de testemunhar muitos que as primeiras dificuldades depois de convertidos abandonaram Jesus, foram embora. Não quero mais saber desse Deus, não quero mais saber da igreja, eu vou embora, isso aqui não dá para mim. Porque as suas raízes espirituais não têm profundidade. Amém? Amém. O terceiro tipo de solo nós encontramos aqui nos versículos 7 e 14, que é o solo com espinhos, que diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Há tantos irmãos no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, não estou falando da igreja Betel simplesmente, mas de toda a igreja do Senhor sobre a face da terra, que estão tão desesperados, tão angustiados de espírito por causa dos cuidados deste mundo, por causa das preocupações com as coisas desta vida, que perdem a bênção de Deus. O Senhor disse assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o grande segredo da vitória do crente, da conquista do crente, do sucesso do crente, se é que a gente pode usar essa palavra em relação às coisas espirituais? É priorizar Deus na sua vida. Tem situações em que nós não temos saída, tem situações em que nós não sabemos o que fazer, não há meios de nós resolvermos determinadas coisas, mas quando nós focamos em Deus, o Senhor que é autor e consumador da nossa fé, nós vemos a glória dele descer naquela situação. Amém? Glorifique o nome dele e diga: Deus, eu entrego a ti essa causa, eu sou completamente incompetente para resolver isso, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é aquele que vai na minha frente como um poderoso guerreiro, e eu sei que o Senhor é aquele que toma a minha causa nas suas mãos e é aquele que me conduz em triunfo. Amém? Amém. Esse solo aqui ilustra as pessoas que não se arrependem, não arrancam as ervas daninhas que prejudicam a colheita. Aqui encontramos um espírito mundano que coloca os valores do mundo acima dos valores do reino de Deus. Esse vive o aqui e o agora, não consegue contemplar a eternidade. Esse aqui a quantidade de espinhos sufoca a boa semente. Essa palavra também é uma palavra reflexiva, é uma palavra de autoexame, é uma palavra onde nós nos colocamos à mercê do Espírito de Deus para que Ele sonde o nosso coração e veja se há em nós algum traço desses tipos de solo, e que nós que fomos regenerados pelo Espírito de Deus, que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, possamos seguir essa trilha de fidelidade e de perseverança no Senhor. Os cuidados, riquezas e conceitos e deleites da vida na terra são como espinhos
que impedem que o solo se mantenha produtivo e sustentável. As igrejas estão cheias de crentes fracos, preocupados, ansiosos com os cuidados deste mundo. Quem tem coração cheio de espinhos chega perto da salvação, mas ainda está longe de produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém. Graças a Deus, há o solo bom, a boa terra, o solo propício. Versículos 8 e 15 dizem assim: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui caiu na boa terra são os que têm ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Jesus disse que somente este tipo de solo é produtivo. Ilustra aquele que ouve a palavra, compreende o que ela diz e a retém em seu coração. E no relato de Mateus, dessa mesma parábola, no capítulo 13, no versículo 16, o Senhor diz assim, no relato de Mateus, ele diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, se você é um evangelista, se você é um pregador, se você é um servo de Deus e que faz a obra de Deus e sente prazer na lei do Senhor, aquiete o seu coração e continue lançando as sementes. A semente da boa palavra, a semente divina dessa palavra viva e eficaz. Porque eu tenho certeza que algumas dessas sementes, elas vão cair na boa terra. E elas vão frutificar e vão dar frutos para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Amém. Nem todos os cristãos produzem a mesma quantidade de frutos. Mas todo verdadeiro cristão produz algum tipo de fruto para a glória de Deus. E como evidência de sua genuína conversão. Aqui em Mateus, no relato de Mateus, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Todos os que são do Senhor são frutíferos. Se você é de Deus, você é frutífero. Jesus contou essa parábola como um incentivo aos discípulos no ministério que estavam prestes a exercer, como encorajamento para nós também. Em todos os tempos, nós estamos sendo encorajados pelo Senhor a continuar a semear na seara do Mestre. O Senhor deseja que mais trabalhadores se engajem nessa seara. Não podemos perder de vista que somos apenas e tão somente semeadores. Eu comecei a ministração dessa palavra fazendo essa afirmação. Nós somos semeadores. Somos apenas semeadores. Então não se turbe o seu coração, não se inquiete o seu espírito achando que aquilo que você tem feito na obra de Deus não tem sido produtivo, não tem sido frutífero. Talvez aqui nessa terra você não saiba os frutos do seu penoso trabalho, mas na eternidade, com certeza, nós vamos entender aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. Amém? Amém. A culpa, quando nós semeamos muito e colhemos pouco, a culpa não é do semeador nem da semente, mas do tipo do solo no qual a semente cai. E nós nunca devemos deixar de semear pelo fato de não conhecermos o tipo de solo no qual nós estamos lançando as sementes.
Até porque nem cabe a nós conhecer o tipo de solo. De uma coisa o Senhor nos assegura: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, levando os seus feixes. Então haverá uma grande colheita. Espere, você verá, talvez não aqui, mas na eternidade com certeza. E eu queria que nós parássemos um pouco para refletirmos sobre tudo isso que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, é impressionante o fato de que a mesma boa semente é semeada em vários tipos de solos. E esses solos vão determinar a sua produtividade. Semeamos, contudo, nunca sabemos em que tipo de solo as sementes estão caindo. Às vezes uma palavra, às vezes uma oração, às vezes um gesto, às vezes uma palavra de testemunho ou uma postura de testemunho é uma semente. Segundo lugar, alguns corações são solos batidos, endurecidos, que não permitem a penetração da boa semente, que acaba sendo roubada. Mas fizemos a nossa parte, semeamos. Terceiro lugar, no solo rochoso, as raízes das plantas não têm profundidade. Mesmo que seus brotos pareçam viçosos, mas as raízes não estão crescendo. E ao primeiro sinal da intempérie, a planta murcha e morre. O solo aqui não pode reclamar. A semente que recebeu era de boa qualidade. Ruim era ele. Quarto lugar, o solo que tem espinhos sufoca a semente. São aqueles que se preocupam demasiadamente com as coisas deste mundo, priorizando em detrimento do reino de Deus. Mais uma vez, a semeadura foi feita. O semeador cumpriu o seu papel. Finalmente, a semente que cai em boa terra, no solo apropriado, vai frutificar abundantemente para a glória daquele que dá o crescimento. Cabe a nós não repousar a nossa mão. Aqui é só esperar a colheita para a glória de Deus. Mas há uma ordem de Deus para semear, não importando o tipo de solo no qual nós estamos semeando. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, na primeira parte do versículo diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Amém? Amém. Continue semeando, continue ministrando, seja insistente. Não deixe de falar do amor de Deus, da graça de Deus, daquilo que o Senhor fez na sua vida. E deixe o crescimento, a rega da semente, por conta do Senhor. Deixe que Ele vai fazer o resto. Amém? Amém. Eu terminei nesses dias de ler o livro de John Stott, que fala do discípulo radical. Foi um livro que nos impactou muito, a mim e o pastor Malta. Ele escreveu, foi o último livro escrito por ele, e ele se despede no final do livro, porque ele sabe que os dias dele estavam se completando na terra, e ele conta várias coisas, e ele mencionou um missionário, Adoniran Judson, em Myanmar, antiga Birmânia, em 1813. Ele pediu a mulher dele em casamento, a esposa dele em casamento, assim: eu peço a sua mão para juntos morrermos nas selvas de Myanmar. E foram. Esse homem tem uma vida de sofrimento muito grande, uma vida de dificuldades muito grande. E depois de 6 anos, só depois de 6 anos, ele se sentiu encorajado a pregar o seu primeiro sermão naquele lugar. E só depois de 7 anos,
batizaram o primeiro convertido ali naquela terra, mas ele não desistiu de fazer a obra de Deus, de semear a boa semente. E muitas vezes nós dizemos: puxa vida, eu queria tanto que eu tivesse respostas, eu pudesse ver a produtividade do trabalho que eu estou fazendo. Quem sabe se o propósito de Deus é exatamente esse, que você não veja a produtividade do trabalho que você está fazendo para Deus, para que você não se ensoberbeça. Deixe que o Senhor conduza todas as coisas. Amém? Amém. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração. E nós agora vamos orar uns pelos outros.